nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Esse versículo é importante a gente refletir e esmiuçar o sentido dele. Porque aqui nós já vamos, dentro da doutrina espírita, esclarecer uma coisa que em outras religiões ainda acontece e gera confusão de interpretação. Quando Paulo escreve isso, ainda muitas religiões e linhas religiosas interpretam que desse versículo se desprende que a morte de Jesus pagou nossos pecados. Quem nunca ouviu falar isso? Jesus morreu na cruz por nós, não é verdade? E isso, a gente, claro que deve respeitar toda a religião e toda a linha de pensamento, mas na doutrina espírita nós entendemos que isso é um equívoco, porque não seria justo um ser humano pagar pelo erro de outro ser humano, não é assim? Imagina que, por exemplo, uma pessoa te roubou, e aí você vai na justiça para que seja feita a justiça, para que você seja restituído aquilo que você perdeu. E aí o oficial de justiça, ele faz uma outra pessoa, a primeira que está passando na rua com cara de bobinho, de bonzinho, te pagar o que o outro te roubou. Faz sentido para alguém isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido uma pessoa que não teve nada a ver com aquele incidente ter que te restituir. Então, também não faz sentido a crença de que Jesus teria sido sacrificado em nome do amor por um erro que nem era dele, gente. É uma crença extremamente insensata nós defendermos ou aceitarmos esse tipo de crença, né? De que Jesus morreu por nós na cruz. Jesus morreu na cruz por nossa ignorância. Jesus morreu na cruz porque quando ele veio passar a mensagem que ele veio passar, a humanidade não estava pronta moralmente, né? Agora, não que tinha no planejamento dele, em nome do amor eu vou lá, porque em nome do amor eu serei torturado, humilhado, escrachado e morto numa cruz, né? Não faz sentido. Então é importante a gente começar ressignificando essa passagem. E também entender que a reconciliação não pode jamais, gente, ser terceirizada. Reconciliar é uma palavra que vem do latim reconciliatio. E na antiguidade, esse termo ele era usado para descrever o ato de restaurar a harmonia entre pessoas ou grupos que estavam em conflito. Hoje em dia ainda a gente utiliza essa palavra quase com o mesmo significado, né? Quando você se propõe a se reconciliar com alguém, quer dizer que você vai buscar a paz, restaurar a paz ou a harmonia naquela relação. Pode ser com um familiar, um amigo, no trabalho, né? Mas, se nós formos para a linha da filosofia, nós vamos entender que a reconciliação ela tem um sentido mais profundo. A reconciliação é o retorno à harmonia original de algo. Então, não necessariamente reconciliar quer dizer com o outro, né? Talvez a reconciliação que mais nos demanda e nos pede atenção é com quem? Com nós mesmos. Muitas vezes nós conseguimos sim ir até alguém que nós cometemos uma falta e pedir perdão e tentar se retratar e se reconciliar com aquela pessoa, mas quantas vezes nós ainda não nos reconciliamos conosco, com a nossa essência, né? Quantas vezes nós ainda estamos desassociados, desconectados da nossa essência, né? Então, se a gente for levar essa palavra que Paulo nos traz ao sentido mais espiritual, e afinal acho que é para isso que nós estamos aqui, a gente pode entender a reconciliação como um processo também que nós devemos fazer ele em nós mesmos, um processo autorrealizável, e uma outra reconciliação que é com o divino, né? No sentido espiritual, reconciliar assume esse significado de restaurar a harmonia, o pleno equilíbrio com o que é divino. E de novo, nós não estamos falando sobre algo fora, não estou falando se você se reencontrar com Deus,
porque Deus não está fora. Quanto mais nós estudamos e entendemos o Evangelho de Jesus e a mensagem dele, mais nós entendemos que o Deus ao qual ele se refere somos nós em essência. Né? O Deus ao qual Jesus faz menção o tempo todo, ele não habita em nenhum templo. Por isso que Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, do maior templo da época, que era o templo de Jerusalém. O templo que Jesus está nos convidando a construir e a cuidar com muito amor e carinho, vocês sabem onde ele existe? Dentro de cada um de nós. E quantas vezes nós estamos cuidando de outros templos que nós elegemos em nossas vidas, falando metaforicamente, estamos cuidando de um bem material, alguns elegem como templo o bar e o happy hour com os amigos, outros o futebol de sábado, outras o shopping, outras o carro, né? Outras um cachorrinho que custou 10 mil reais. Cada um vai elegendo os seus templos. E quantas vezes nós não dedicamos muito mais tempo, muito mais energia a cuidar de templos exteriores e deixamos esse templo, que é o principal, abandonado, largado às traças. Muitas vezes ele está lá, né, já mal iluminado, cheio de poeira. Porque esse templo, para a gente cuidar, é uma faxina e uma higiene mental pessoal. É claro que isso que nós estamos fazendo já é uma forma de cuidar desse templo, sem dúvida. Mas existem outras inúmeras, e esse cuidado tem que ser constante. Também não é como qualquer faxina, né, gente? Imagino que aqui, todo mundo aqui já mora com alguém, mora na sua casa, ou já passou por uma faxina, sabe como é que é, né? Não adianta você fazer uma vez ali e achar, resolveu para o resto do ano. A não ser que não tenha vida nessa casa. Não é? É como o nosso templo. Não adianta você achar que vai bastar fazer uma manutenção uma vez no ano. A não ser que não tenha vida nesse templo. A não ser que não tenha movimento. A não ser que esse templo não esteja sendo visitado. Agora, se nós passamos a visitar esse templo interior todo dia, aí a gente precisa fazer essa higiene todo dia também, né? E como que a gente faz essa higiene? Isso é interessante a gente pensar. Como é que a gente cuida desse templo interior? No Evangelho a gente vai ter vários direcionamentos. Quer ver a primeira coisa que nós precisamos encontrar um jeito de limpar desse templo? Raiva, revolta, ressentimento, todos aqueles R's, né? E aí então, se a gente está falando de reconciliar, tem uma palavrinha, a primeira da noite, que não dá para abrir mão: perdão. Para a gente poder promover a verdadeira reconciliação, em qualquer sentido dessa palavra, precisa haver o processo de perdão. Processo de perdão com o outro, perdoar o outro entendendo que ele também pode errar, não porque a gente tem que permitir, porque nós não somos ninguém para achar que a gente tem que ou não permitir o outro errar, porque Deus permitiu. Porque se essa pessoa está viva e Deus está dando para ela, assim como para você, mais um dia de vida e novas oportunidades, é porque Deus está permitindo essa pessoa aprender. E Deus já perdoou essa pessoa. Aliás, Deus nem precisa perdoar, porque amor incondicional, então, já é aquele nível que ele nem se sentiu ofendido, porque ele sabe que faz parte da criatura e do processo de evolução a falha. Nós precisamos perdoar porque nós ainda nos sentimos ressentidos, feridos, ofendidos, desvalorizados. Então, reconciliação, primeiro, para a gente conseguir esse processo pleno e verdadeiro, precisa haver o perdão. A gente precisa olhar para a nossa caminhada e ver o que a gente ainda está carregando. Quais espinhos que a gente se espetou ali no caminho, seja do outro, né? Normalmente os espinhos uns do outro que nos machucam mais. Qual o espinho do nosso próximo que nos feriu e a gente ainda está carregando isso na nossa história? Fulano me feriu. Fulana me prejudicou, né? Porque se a gente continua carregando, não tem como a gente se reconciliar com o pai dessa criatura, que é nossa irmã, se a gente não consegue se reconciliar com a irmã e o irmão, não é verdade? Se a essência divina é o amor, não tem como a gente viver o amor em plenitude
se eu ainda abro mão desse amor, seja com uma pessoa, gente. Que seja uma pessoa que você não consegue amar ainda, ali é uma peça que está faltando do quebra-cabeça. Nós nunca chegaremos à plenitude do amor enquanto nós não conseguirmos perdoar verdadeiramente. E como o Fernando falou muito bem aqui, o perdão não é amnésia. O perdão também não é um veredito em que você entende que o outro está absolvido da culpa. O perdão é, para além de certo ou errado, se essa pessoa errou num nível pequeno, médio ou grande comigo, eu não sou o juiz dessa história. Só tem uma pessoa, um ser que poderia ser esse juiz, e esse ser, todas as vezes que nós vamos a julgamento, o que ele escolhe por cada um de nós? Misericórdia. Deus é tão maravilhoso que acima da justiça dele tem uma virtude chamada misericórdia. Deus é tão maravilhoso que quando Jesus nos conta diversas parábolas sobre seres que erraram, e ele coloca Deus nessas parábolas com a figura de um rei, o que esse rei escolhe sempre? A misericórdia. O homem que devia não sei quantos talentos e vai até o seu Senhor e clama por perdão, e o Senhor, que no caso Jesus está nos falando de Deus, o que ele faz? Ele perdoa, ele dá uma nova chance para esse homem. Então, perdão, não entendam da melhor forma que eu vou dizer, não tem a ver com a gente julgar se o outro merece ou não. Se a gente ainda está nesse momento de julgar se o outro merece ou não perdão, é porque a gente ainda não entendeu essa virtude. Porque perdão é você entender que esse julgamento não cabe a você. É ter a humildade de reconhecer que nós somos criaturas e que o perdão que às vezes a gente não quer conceder para o outro, ele fala muito mais sobre nós do que sobre o outro. Porque se nós somos intransigentes com o erro do outro, é como fala no Evangelho, com a mesma medida que medirdes, será medido. Então como é que nós vamos pedir a clemência e o perdão a Deus quando chegar a nossa vez de olhar no espelho da consciência e ter que olhar as nossas falhas? Porque se nós estamos na terra, podemos ter certeza todos aqui, se nós estamos nessa terra encarnados, todos nós temos nossas falhas. Não tenho dúvida disso. E o vigiai e orai vale muito nessas horas. Se a gente está achando que não temos mais essas falhas, sabe aquele sinal de perigo que pisca a sirene vermelha? Já tem que tocar aí na nossa consciência. Se nós realmente estamos olhando no nosso espelho da consciência e falando, não, eu estou sempre certo mesmo. Não, eu nunca fiz nada de errado. Eu não falho. Provavelmente nós estamos com uma autoimagem distante da realidade. Isso pode acontecer. Né? Então é onde a gente precisa praticar essa humildade de voltar a se questionar. E antes da gente ir para a segunda palavra da noite, que tem total relação com reconciliação, eu vou contar uma historinha. Acabei de dizer para vocês que a gente tem que se perguntar, né? Se questionar. Tem uma história que 2 colecionadores se encontraram numa praça. Cada um com um baúzinho. E um deles chega todo orgulhoso e fala assim, nossa, que legal encontrar um outro colecionador, eu fico curioso, né, sempre para saber o que as pessoas estão colecionando. E eu tenho algo que é muito valioso mesmo. Aí o outro fala assim, olha, eu também tenho algo muito valioso. Aí o colecionador fala assim, mas olha, eu acho que ninguém tem nada mais valioso do que eu. Sabe por quê? Eu coleciono todas as respostas já dadas para todas as perguntas importantes que a humanidade já fez. Aí o outro ficou assim, né, com uma cara não muito surpreso. E esse colecionador ficou irritado. Falou, não tá tão surpreso, e você, né? Tá com essa cara aí, por quê? Você coleciona o quê, então? Ele falou, olha, você me desculpa, meu amigo, mas eu acho que eu coleciono algo que tem mais valor. O que você coleciona? Ele falou, eu coleciono perguntas. Aí o colecionador riu da cara dele e falou assim, que valor que tem a sua pergunta, meu amigo? O que você vai fazer com ela?
E aí esse outro perguntou assim, olha, as suas respostas, elas continuam sendo atuais e elas continuam todas elas valendo se eu refizer as perguntas às quais elas responderam? Aí o colecionador pensou assim, não, tem umas que, né, você sabe, a vida vai avançando, tem perguntas que a resposta muda. E ele falou, pois é, as minhas perguntas são sempre atuais, elas nunca vão desvalorizar. As suas respostas, quanto mais tempo passa, menos valor elas têm. As minhas perguntas, o valor que elas tinham lá no começo, elas continuam tendo. Isso é a sabedoria que nós devemos ter. Às vezes nós paramos de nos perguntar porque a gente acha que já tem a resposta. O segredo é que a mesma pergunta, em diferentes momentos da nossa vida, nós vamos responder de maneiras diferentes. Vocês concordam? Às vezes nós vamos nos perguntar, quem sou eu? Imagina que cada um vamos viajar aqui no túnel do tempo, hein, gente? Vamos viajar junto, vamos brincar um pouco. Vamos voltar lá para os nossos 20 aninhos. A maioria aqui é só voltar uns 2, 3 anos, né? Todo mundo jovem. Aí voltamos com os nossos 20 aninhos. Aí imagina que você ia responder essa pergunta lá, nessa idade. Quem sou eu? Ia ser uma resposta X. O que eu gosto? Qual é o meu estado civil hoje? Ia ter uma resposta. O que eu estou fazendo da vida? Aí avança 20 anos, para quem já chegou nos 40. E aí, mesmas perguntas. Quem sou eu? Qual é o meu estado civil hoje? O que eu estou fazendo da vida? Não vai mudando a resposta? Graças a Deus, né, gente? Porque se não mudar nenhuma resposta, quer dizer que a gente ficou paradinho igual uma múmia. Aí a gente não viveu, porque vida é movimento. Vida é movimento, né? É como uma profecia budista que fala, o caminho é caminhar. O caminho se faz caminhando. Não é tentando adivinhar o que tem depois da curva. Você vai adivinhar o que tem depois da curva na hora que você andar até a curva. Aí você vai ver que depois da curva tem outra reta, ou uma outra curva, ou descida ou subida. Se você ficar daqui paradinho, a vida passou. Comecei aqui, terminei aqui, né? Acho que é o maior medo que a gente, principalmente que se declara espírita, deve ter, é sair dessa vida do mesmo jeitinho que a gente entrou. Nossa, eu tenho pavor a isso, gente. Não sei vocês. Imagina você chegar lá e aí? Voltei do mesmo jeitinho. Mudei nadinha. Né? E tem gente que acha bom isso. Acha que mudar dá trabalho, né? Dá um medo danado. Pra que vai mexer no que tá dando certo? A gente não ouve umas frases assim? Poxa, mas tá tudo tão lá. Deixa tudo no seu jeitinho. Deixa a vida ir andando. Está tudo no seu lugar. Pra que você vai mexer, se questionar? É o contrário. Se a gente quer evoluir, gente, a gente deve se questionar. A gente não deve esperar a vida trazer aquilo que vem com um rótulo de problema pra gente questionar o que aconteceu ali. Muitas vezes a gente espera, né? Muitas vezes a gente espera a vida trazer um problema pra gente pensar de novo naquele assunto. Tá lá no trabalho há 300 mil anos, aí espera ser mandado embora para repensar, poxa, mas será que era isso que eu queria da minha vida? Será que era a carreira que eu... Ou, isso vale para tudo, tá, gente? Estou falando aqui num sentido geral. Que nós possamos nos perguntar para que nossas respostas nos deem diretrizes. Porque aí, através das nossas respostas, nós vamos saber o que buscar. E aí nós não vamos ficar igual a Alice, que ele citou, né, no filme. Nós não vamos ficar, qual estrada eu pego? Se você não sabe onde quer ir, qualquer uma. Vai para qualquer uma, você não sabe onde você quer ir. Né? Agora, se eu sei que eu quero ir para o norte, eu já sei qual estrada eu vou pegar. Se eu quero ir para o sul, eu vou para outra. A gente precisa ter em mente, não um plano da nossa vida toda, mas pelo menos os objetivos, o que a gente almeja. E quando a gente está falando de ligação divina, nós não estamos falando de objetivos materiais. Eu quero comprar uma casa, eu quero ter 3 filhos. Isso também é importante. Mas é o que nós queremos conquistar espiritualmente. Eu quero conquistar essa virtude chamada paciência, que eu percebo que eu não tenho. É um objetivo. Aliás, é o maior deles. Porque tudo que a gente conquista espiritualmente é tesouro sagrado nosso e eterno. Olha que notícia boa. Aquilo que você conquista espiritualmente, ninguém te tira, o tempo não gasta,
O ladrão não rouba. Tudo que é virtude, valores, competências, habilidades, aptidões, experiências, fica com a gente e a gente leva na alma. Agora, tudo que é conquista material, acabou a vidinha aqui, acabou essa conquista. Ah, mas eu conquistei 5 casas, eu tinha. Legal, quando eu partir eu já tenho que saber que eu estou deixando essas 5 aí. E se eu passei a vida correndo atrás de conquistar 5 casas, no fim, o que eu conquistei? Né? Se eu sair dos meus objetivos, se eu sair da minha essência, se eu deixei meu propósito, se eu deixei de lado meus valores, eu não conquistei nada, na verdade. Eu conquistei, né, só vento, aquilo que o vento leva. Então, o principal, quando o assunto é a gente se reconciliar, e a gente está falando da reconciliação com Deus, é a gente se perguntar e ter a humildade para ouvir Deus respondendo na nossa consciência, porque o livro dos Espíritos nos esclarece isso. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Se a gente se perguntar de verdade, vai vir a respostinha lá. Nem sempre é a que a gente queria, mas talvez é a que a gente precisa ouvir. Segunda palavra, quando o assunto é reconciliação, é transformação. Por quê? Vocês aqui já devem ter vivido uma experiência de alguém ter errado com você e vir te pedir perdão, ou reconciliação, que é onde a gente normalmente usa essa palavra, não é? A pessoa vem tentar se reconciliar com você. Todo mundo aqui já passou por uma experiência dessa, ou sabe do que eu estou falando? Sim, legal. Agora imagina que essa pessoa, ela foi se reconciliar com você, você é uma pessoa que já entendeu que o perdão, né, é positivo e é benéfico para a sua alma, não só para do outro, você perdoou de coração. Só que aí, meu amigo, minha amiga, dá uma semana a pessoa faz a mesma coisinha que ela te pediu perdão. Aí vocês vão dizer, não dá para reconciliar aí. E eu concordo. Por que não pode haver reconciliação aí? Porque não houve transformação. E eu digo mais, se não houve transformação, não houve nem arrependimento. Então percebem que reconciliação está totalmente atrelado à virtude da verdade. A gente ser sincero e olhar, como Paulo nos convida, a olhar com os olhos do coração. A deixar o orgulho e a razão de lado para olhar com os olhos do coração. Porque muitas vezes, agora vamos nos colocar no lugar dessa pessoa que pede perdão. Muitas vezes, se nós vamos lá pedir perdão só porque eu ouvi na seara que eu tenho que pedir perdão pelas besteiras que eu fiz, se aquele perdão é uma palavra que eu estou lançando, ele não vem de um lugar sincero, vocês concordam? Então eu nem me arrependi. E como é que vocês vão saber que eu não me arrependi? Como é que a gente sabe, gente, se alguém se arrependeu ou não? Aí, ó, manual, hein? Manual pra gente saber se é sincero ou não. Observa o passo seguinte, simples assim. A pessoa pode chorar, espernear, fazer um show pra você, te pedir o perdão. Fica só observando o próximo passo. Se não mudou, teatro, gente, desculpa falar. Se não mudou, aquilo lá a pessoa tá fazendo mais pra ela do que pra você, só pra botar em dia a consciência, se livrar da culpa que ela sentiu. Só que ela nem se arrependeu, porque quem se arrepende, sabe o que faz? Muda. Aí tá. Então transformação é uma palavra essencial. Não tem como a gente se reconciliar, seja com o outro, seja com Deus, ou seja conosco, sem antes entender o que a gente precisa se reconciliar. Sem antes eu me arrepender. Não adianta eu ir na casa espírita e alguém me fala, você quer começar a seguir Jesus? Quero. Mas eu não faço ideia o que é isso. Mas eu quero. E eu saio daqui da casa falando, agora eu sigo Jesus. Fui lá na casa, eu tomei um passe, gente, agora eu e Jesus, brother. Não sei nem os ensinamentos básicos dele. Né? Não tem como. É artificial. E a terceira palavrinha que a gente queria deixar para vocês na noite de hoje é autoconhecimento. Percebe? Está uma ligada à outra. Perdão, transformação, autoconhecimento. Ninguém transforma o que não conhece. Não tem como
eu quero me transformar. Eu estou apto a me perdoar. Eu estou apto a aceitar, em primeiro lugar, que eu sou responsável pela minha trajetória. Então, primeiro passo, eu já admiti para mim, eu sou responsável pela minha vida. Sem vitimismo, não foi Deus que me deu menos chance, não foi o outro que falhou comigo, até porque se a gente acredita num Deus perfeito, a gente só vive coisas que estão em conexão com a nossa história ou com o que a gente precisa. Entendi que eu sou o protagonista da minha história, me perdoei, quero me transformar. Se eu não me conhecer, por onde eu vou começar essa transformação? Se eu não tiver claro na minha mente quem eu sou e não quem eu acho que eu sou, que eu posso achar que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu posso achar que eu sou um filho maravilhoso, eu posso achar que eu sou um expositor maravilhoso, eu só vou saber o que eu sou de verdade a hora que eu começar a me perguntar e também estar aberto para ouvir o que os outros têm a me dizer, não é verdade? Às vezes, quero me conhecer de verdade, estou aberto. E aí, o que você acha da minha exposição? Você tem que estar aberto para a pessoa que vai te falar, acho incrível, cara, acho horrível, cansativo, durmo em todas. Se você fica só com o que você gosta de ouvir, né? Nós não estamos nos conhecendo de verdade. A gente tem que estar aberto também para a crítica. E sabe uma dica boa para a gente fechar, gente? Normalmente, é nessas horas que nossos inimigos e adversários são muito úteis na nossa vida. Porque são as palavras que, são as pessoas que, como elas não estão preocupadas em perder um elo com você, em que você vai achar de mim, elas normalmente vão falar umas verdades na nossa lata, assim. Só que a gente fica mais com a raiva da pessoa, porque a gente fica pensando na pessoa que falou, e às vezes descarta que o que ela falou é uma grande verdade. Não é verdade? Porque às vezes a gente tá lá, a pessoa no momento mais nervoso, ela te fala na lata. Meu, você isso e aquilo é mó hipocrisia. Você fala isso e vive isso. E às vezes a gente fica quebrado por dentro, né? O ego já fica igual um leão, assim, querendo avançar na pessoa. Depois, leve isso para casa. Sabe? É esse o exercício de se autoconhecer. Deixa eu ver se do que essa pessoa falou é tão absurdo assim. Deixa eu ver se não tem uma verdade aqui para mim. Né? Deixa eu ver se o que essa pessoa falou e eu não gostei não tem uma verdade. Então, essas são as 3 palavrinhas que a gente queria trazer quando o assunto é reconciliação. Né? E no âmbito da fé, essa reconciliação, no nosso entendimento, ela é uma graça divina, né? E é uma busca constante. O Espiritismo nos traz a reforma íntima como um mandamento principal, que é justamente a gente se modificar. Então a gente pode entender que a encarnação em si é uma belíssima oportunidade de constante reconciliação. A gente vai se reconciliar com pessoas e almas que no nosso pretérito nós tivemos desavenças, né? Acho que vocês sabem disso, já devem ter ouvido falar na casa. Aquela pessoa que às vezes você não se dá bem, seja uma pessoa do seu convívio, da sua família, provavelmente há uma alma que em outra vida alguém fez alguma besteira pro outro, machucou aqui, feriu dali, traiu ali. Então a gente já tem a oportunidade de vir junto, reconciliar. A gente vai ter a oportunidade de se reconciliar com o divino. E por que eu falo a gente se reconciliar com o divino? Porque Deus jamais nos abandonou, gente. Isso a gente precisa ter muito claro. Se esse elo quebrou, jamais foi o lado do papai do céu ali. Ele jamais, em nenhum momento, nem na nossa pior fase, na nossa pior encarnação, ele nunca desacreditou nem desistiu de nenhum de nós. Se a gente está temporariamente distante do divino, essa reconciliação quem deve buscar somos nós, porque Deus continua ali 100% disponível e aqui, ó, não precisa nascer em lugar nenhum. A hora que você conseguir entrar aqui com humildade, consciência limpa e tranquila, você vai ver Deus de uma maneira que você nunca viu. E a reconciliação conosco mesmo, a partir do momento que a gente começa a viver o Evangelho, a maior paz que um espírito pode sentir é isso. A paz de você ter a sensação de dever cumprido, consciência tranquila. É quando a gente termina o dia e pode dizer assim: hoje eu não fiz mal para ninguém, eu não pensei o mal de ninguém, eu não desejei o mal para ninguém. Isso é felicidade possível aqui na Terra. Então essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês, que nós possamos levar essa reflexão para o nosso final de semana e que ela possa nutrir a nossa alma para essa reconciliação.